como quiser aí. Maravilha. Muito bom. Vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma segunda. Talvez a penúltima, né? Acho que não. Acho pouco provável, porque o capítulo 5 tem muita coisa e o capítulo 6 é grande também. Então, cobrir o capítulo 5 inteiro hoje, o capítulo 6 na próxima semana, acho pouco provável. Mas a gente vai conseguir caminhando aí na medida do possível. E muito bom estar aqui com vocês. A gente vai seguir adiante. Finalizamos o capítulo 4, né? Abrindo aqui, tá? Então, a gente finalizou o capítulo 4 na semana passada, né? A gente foi, vimos tudo, né? Sejam bondosos e passivos, perdoem-se, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Lembra a frase do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que estão ofendidos, né? Então, parece que tem essa via de mão dupla. Deus nos perdoa à medida que a gente perdoa o próximo, né? Como um texto lá de Pedro, se eu não estou errado, eu acho que é Pedro, ele vai dizer assim que você tem que tratar bem a sua mulher para que suas orações não sejam interrompidas, né? Então parece que tem alguma coisa a ver, né? O fato de Deus te ouvir como marido, se você não trata bem tua esposa, né? Então, se você não. Então, parece que é isso. Então, esse texto vai dizer isso. Olha, vocês vivam de maneira digna. Deus deixou dons para que vocês aprendam como que funcionam as coisas. Usem esses dons para servir uns aos outros. É para isso que ele deixou os dons, para que todo mundo chegue na estatura de Cristo. Efésios 4 versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, né? E dele todo o corpo, toda a junta, tal, tal, tal. Então, façam isso. Deixem aquela vida antiga de lado. Se roubava, não roube mais. Trabalhe para ter o que repartir. Se você mentia, não minta mais, fale a verdade. Então, mude de caminho. E ele vai terminar, né, nesse jeito, né, na fala, né? Olha, a fala é importante, você tem que ficar atento naquilo que você fala, naquelas coisas que você professa dentro da congregação, na vida como igreja, porque, e na verdade, o verso 29 é ainda mais abrangente, né? Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, em todas as circunstâncias. Então, tem gente que vai dizer: não, mas isso aqui é só na igreja. Ok, mas esse versículo está dizendo que é nunca, que não deve acontecer nunca isso. Então, isso abrange várias situações, né? E ok, ele vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, né? Bem como toda maldade. Então, assim, deixar que é uma continuação daquilo que ele estava falando antes. Deixar aquela vida para trás, porque somos filhos da luz, né? O que ele vai dizer: somos filhos da luz, não somos filhos do diabo. Então, é mais ou menos isso. E aí ele vai dizer: sejam bondosos uns com os outros, compassivos. Essa palavra compassivo tem a ver com ter paciência, né? Né? Eu tô casado há pouco tempo, não faz muito tempo, talvez tem gente aí que vai poder me ajudar mais. Eu tô casado há 5 meses, né? E o casamento é um teste de paciência, né? É um teste de paciência. Você tem que ser compassivo todo dia, do mesmo jeito que minha mulher é comigo. Eu tenho certeza que todo dia ela tem uma razão para para perder a paciência comigo, do mesmo jeito que eu todo dia tenho, e a gente vive nessa essa renovação de compassividade, né? Todo dia, né? E tenta se amar e tudo mais. Então, isso, né? Obviamente eu apliquei para o contexto do casamento, mas na vida na igreja, cara, você não vai errar uma vez só com ele. Você vai errar várias vezes. E o irmão também vai errar contigo muitas vezes. E a gente tem que ter jogo de cintura, tem que ter esse amor, né? Que, que perdoa pecados, né? Digamos assim, nesse sentido, né? Aquele amor que cobre multidão de pecados. Aquele amor que, puxa vida, Renata é um irmão complicado, mas Jesus morreu por ele, então eu tenho que estar com o irmão, eu tenho que ter paciência com ele. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? A gente tem irmão que é complicadinho mesmo, mas a gente também não é a pessoa mais fácil do mundo. Às vezes a gente também tem dias e dias, então a gente tem que ter isso. É isso que ele está falando. Olha, sejam bondosos entre vocês, sejam compassivos uns com os outros, se perdoem, porque a vida na igreja é isso. Se não tiver perdão, meu amigo, você sai na igreja com 2 domingos. Você vai no primeiro domingo, achou todo mundo lindo, maravilhoso. No segundo domingo que você vai,
Você já conhece o pessoal. Aí quando você vai, já começa a ver defeito. Pronto, naquele domingo ali você não volta mais já. Se você vai com essa cabeça, que não é a mente de Cristo, você vai com esse coração, que não é o coração de Cristo, você não fica. Por quê? Porque é um monte de gente cheia de dificuldade, é um monte de gente que está em processo de santificação. Uns são mais espirituais, porque já estão na caminhada há muitos anos. Outros são, né, como a gente chama, né, pessoas novatas, digamos assim, né, que são os neófitos, aqueles que se converteram há pouco tempo. Tem que ter paciência. O cara vai soltar um palavrão de vez em quando. Ei, cara, não pode? Como é que é, né? Não, o cara vai falar um negócio aí, calma, não é bem assim. Então, você vai ter que ter paciência para ensinar outra pessoa, vai ter que ter paciência para ser ensinado também, porque a gente não sabe de tudo. Então, essa é a ideia aqui. E aí, Paulo vai chamar a bola, como eu terminei a última frase falando, né? Ele vai chamar a bola para ele, vai dizer, me dá a bola que eu bato o pênalti, né? Pode deixar comigo. Me imitem. Olhem para mim, que vocês vão aprender como é que é a vida na igreja. Façam o que eu faço. Façam o que eu faço. Agora veja, amados, a gente tem que entender, e a gente sempre ensina isso, principalmente lá no Jornada pela Bíblia, a questão do contexto. O que que ele está dizendo aqui? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, eu confundi, me perdoem, eu confundi o texto. Mas tem um texto que Paulo vai falar sobre sejam meus imitadores, que é 1 de Coríntios. Vai falar aí, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E acho que é 1 de Coríntios, capítulo 11, talvez, não me lembro. E aí ele vai dizer assim, e aí tem gente que vai dizer, não, como Paulo, a gente tem que imitar ele em tudo, né? Então, como ele por que que eu tô falando isso? Essa semana eu vi um judeu, na verdade, ele é um, pode falar, cara, Coríntios 11, versículo 1. 11 e 1, né? É isso mesmo. Então, eu vi um judeu messiânico, que eu não acredito que exista judeu messiânico, que para mim judeu messiânico é cristão. Mas tudo bem, todo mundo que é messiânico é cristão, né? Ou ele é judeu ou ele é cristão. Se ele é judeu messiânico, ele é cristão, mas tudo bem. O cara dizia que era judeu messiânico. E aí ele estava argumentando isso, né, de que a gente tem que imitar Paulo. Se Paulo fazia as festas, se Paulo participava das festas, das Páscoas, não sei do que, da festa das cabanas, das semanas, do pão sem fermento, não sei do que, a gente também tinha que fazer, porque ele era isso. Se ele se dedicava para estudar a lei de Deus, a gente também tem que fazer, porque ele falou para imitar ele. Então, tem que ver o contexto. Não é disso, me imite, né? Então, não é esse o ponto. Então, me imite, então quer dizer o quê? Que a gente não vai poder casar nunca, ninguém vai poder casar mais, porque Paulo sempre foi solteiro. Então, pelo menos o que a gente encontra, né? Ele pode ter sido casado, divorciado, a mulher morreu, alguma coisa assim, mas no ministério ele sempre era só. Então, quer dizer que a gente vai sempre ficar só? Não é disso que ele está falando. Então, o contexto está evocando, imite o meu comportamento nesse sentido aqui que eu estou falando, né? Então, lá em Coríntios tem um contexto lá de Coríntios, que é o finalzinho ali, né, daquele capítulo 10 quando ele vai falar sobre as coisas sacrificadas a ídolos e tudo mais. Ele vai entrar no capítulo 11 falando de outro tema. Ele está falando, me imitem. Se vocês querem encontrar o ponto de equilíbrio, orem para mim, porque eu tenho isso aí. Ele vai dizer, ó, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, imitem o Senhor, busquem viver como o Senhor vive, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja, se você entendeu bem o versículo 1, o fato de 1 e 2, né? O fato de você viver em amor, o que é viver em amor? Porque tem gente que vai dizer, né, que não, principalmente hoje, na pós-modernidade, o amor é uma coisa muito. Cada um tem um conceito de amor, né? Não tem aquela música do Lulu Santos, né? Consideramos justa toda forma de amor, né? Lulu Santos canta isso daí, né? Então, veja, será que toda forma de amor é justa? E eu nem estou entrando no mérito aqui de questão de homossexualidade ou não. Eu nem estou entrando nesse mérito. Eu estou querendo falar que será que o que eu digo que é amor ou não? Né? Então, porque hoje em dia é a geração mais sem base, sem fundamento dos últimos tempos é a nossa. Então, o cara
diz qualquer coisa e aquilo é verdade, né? Então, se eu digo que essa garrafa aqui ela é cor-de-rosa, ela é cor-de-rosa. Não, mas mas não é preto. Você talvez está vendo preto, mas na verdade é cor-de-rosa. E aí todo mundo começa a dizer que é cor-de-rosa e a garrafa agora virou cor-de-rosa, mesmo sendo preta. Então, não é o amor que a gente diz por aí, né? O amor que ele está dizendo aqui é imitem Deus como filhos amados. Como Cristo nos amou, ame desse jeito, viva em amor do jeito que Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Ele vai dizer aqui: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o amor cristão, e aqui eu não estou falando de relacionamento, tá? Dois, marido e mulher, não tem nada a ver. O amor entre irmão, que é o que ele vai chamar em grego de Filadelfia, o amor entre irmãos. Lembra Hebreus capítulo 13, verso 1. Ré Filadelfia Meneto. Seja constante o amor fraternal. Em grego é essa frase está lá. O amor entre irmãos permaneça sempre, constante. Né? É isso que está no texto. E aí ele vai dizer, você tem que se amar com esse amor. Esse amor é do jeito que Cristo amou. 1 de João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Qual é o amor? É o que Renato diz? Não, não. Está aqui o conceito de amor. Que Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é amor, que é o que ele está falando. Vivam neste amor. No amor que é sacrificial, no amor que tá no bom e no ruim. Parece aqueles votos de casamento na saúde e na doença, né? Na riqueza e na pobreza. Mas na vida cristã é isso, cara. Olha, eu tive um pouco de tempo, com experiência, né, no serviço evangelístico pastoral por um tempo, os últimos 2 anos, 3 anos, né? Estive mexendo com isso. E a gente faz oração apresentando o filho na igreja. Mas eu também fui pregar em enterros. Então, é no dia da alegria e no dia da tragédia. É no dia que recebe uma promoção do trabalho e sai para comemorar. É no dia que passa no concurso, no vestibular. E é no dia que está endividado sem dinheiro, que está passando por um processo de crise no casamento. Então, a irmandade de verdade não é a igreja que você vai chegar lá, senta no banco e ninguém sabe quem é ninguém. Ah, homem, vai lá, paz, Senhor, oi, boa noite, tchau. Acabou, vai para casa, bateu seu ponto, se espiritualizou, né? Pegou da dose homeopática de fé e vive a sua vida na semana tranquilamente. Não, é a irmandade para emprestar dinheiro, para ajudar. Eu conheço gente que vendeu terreno, vendeu casa e doou para comprar terreno da igreja, para levantar um prédio da igreja. Eu conheço gente que oferta assim um dinheiro absurdo para a igreja continuar subsistindo em determinado lugar. Eu conheço irmãos que sustentam assim vários missionários que saíram daquela congregação para ir para outros lugares. E isso é o amor que ele diz aqui. Vivam em amor como Cristo nos amou. O amor de Cristo é o parâmetro para o amor na igreja, é a régua. Qual que é o amor de Cristo? É o amor que perdoa, é o amor que é paciente, o amor que, lá de Coríntios 13, o amor nos dons, lá de Coríntios 13, o amor que não se exaspera, o amor que não se soberbece, que não arde ciúmes, que não se ira, né? Aquele amor lá é o amor de Cristo. E ele está dizendo, viva nesse amor entre vocês. E é difícil, meu irmão. Agora, é difícil quando você não tem a mente e o coração de Cristo. Porque se todo dia você está sendo transformado pelo Senhor, é fácil amar o irmão. João diz isso. A gente segue e os seus mandamentos não são pesados. João diz isso na carta dele. Seus mandamentos não são difíceis de seguir. Primeira carta de João. Então a gente vive nesse amor porque Cristo transformou o nosso coração. E transformou o coração do irmão. E está transformando o meu e o coração do irmão, e nós vamos juntos, se amando, se tolerando, se cuidando. No dia que eu estou melhor, eu ajudo ele, no dia que ele está melhor, ele me ajuda. Então, esse é o convite da igreja. Por isso que, quando eu leio textos assim, fica claro que não dá para ser crente sozinho, não dá para ser cristão isolado.
Todo o Novo Testamento aponta para uma comunidade, aponta para uma família, aponta para pedras vivas, para um edifício, aponta para isso daqui, aponta para viver em fraternidade, irmandade, né, em comunhão. Então não dá para ser cristão sozinho, né? Não dá. Essa conversa de a igreja sou eu. Rapaz, eu não sei se isso é muito bíblico, né? O Novo Testamento inteiro caminha no sentido contrário. O sentido é coletividade, é comunidade, é fraternidade, é irmandade, é família, é corpo. Não tem um corpo com um membro só. Já viu um corpo com um membro só? Não. Um membro só é um membro. Se você acha uma mão na rua, você não diz que achou um corpo, você diz que achou uma mão. Um corpo é o conjunto de membros, né? Então, ele vai continuar com essa ideia, ele vai dizer, se entregar, o amor aos irmãos é sacrificial. É, às vezes você vai ter que pegar, gastar gasolina para ir buscar o irmão em casa, dar carona para levar não sei para onde, que é na outra ponta da cidade para poder o irmãozinho ir para o culto. Você vai ter que pegar um dinheiro, talvez, do seu salário, dizer, irmão, toma aqui R$ 50, toma aqui R$ 40 para você conseguir pelo menos pagar a passagem de ônibus, o ticket, ou pagar um Uber para você ir para o culto de oração, para você ir não sei para onde. Irmão, eu vi que seu filho tá precisando de uma mochila para ir para a escola, você está apertado, toma aqui o dinheiro. O irmão não tem dinheiro para levar a comida no café da manhã da igreja, tá sem dinheiro para ir para o retiro. Você sabe que é uma bênção de Deus na vida da igreja, é o retiro espiritual, um momento de confraternização, de espiritualidade. Aí o irmão não tem dinheiro, porque o irmão tem 4 filhos, tem 5 filhos, não tem dinheiro para pagar para a família toda. Irmão, vou juntar aqui e cada um do irmão vai pagar um e vai pagar um pedaço do teu filho, pelo menos para você ter a outra metade. É você abrir mão de guardar mais dinheiro na sua conta, é você abrir mão de ter um tempo mais confortável, é você abrir mão de ficar mais tranquilo, mais de boa, é você abrir mão de fazer um jantar, você e sua família, para fazer você e sua família chamar mais um e gastar mais outro pedaço de frango, outro pedaço de carne que tá caro pra caramba, né? É você abrir mão do seu conforto, abrir mão é isso que ele está dizendo. O amor sacrificial, Cristo se entregou como oferta, como sacrifício agradável a Deus. E a vida cristã é isso. É um pelo outro o tempo inteiro. É assim que é. Né? Então, ele vai dizer, verso 3 como é que a igreja deve viver. Se a gente fizesse isso daqui, cara, ia ser. É porque a gente não faz o que a Bíblia manda. Porque se a gente fizesse, a gente ia experimentar o paraíso na terra. Porque essa é a ideia. A ideia é exatamente essa. O reino de Deus começou na igreja e ele vai se expandir de maneira extraordinária no advento de Cristo. Quando Cristo volta, o reino de Deus escancara tudo, ele recomeça tudo de novo, a terra que está guardada por fogo vai ser destruída, novo céu, nova terra onde habita a justiça e o reino dele vai se perpetuar eternamente. Mas isso já começou na igreja. Nós já somos o reino de Deus e nós vivemos as regiões celestiais. Não é isso que João diz lá em Apocalipse capítulo 1, acho que verso 6 em diante? Ele comprou vocês pelo seu sangue e tornou vocês reino e sacerdote para o seu Deus, o Pai. Então, somos reino de Deus. Mas, se a gente fizesse daqui, era o paraíso na terra. Olha o que ele vai dizer. Entre vocês não deve haver sequer menção de moralidade sexual. Meu irmão, o irmãozinho, a irmãzinha que fica olhando a mulher do outro, o cara que fica casado querendo olhar para a mulher do outro. Eu nem tô falando no sentido aqui de ser casado anteriormente, tá? Por exemplo, porque a irmã pode ser solteira, o irmão pode ser solteiro, e tem imoralidade sexual do mesmo jeito. Essa imoralidade sexual aqui não tem a ver com casamento só, não. É viver uma conduta imoral, né? E aí, espécie de impureza, nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Hum, eu acho extraordinário. Tem irmão que, assim, eu não consigo. E eu digo isso. É porque não está fazendo o que ele disse antes, de usar os dons para crescer, para chegar na estatura de Cristo. Porque se estivesse fazendo isso, não tem como. Como que eu vou me entristecer se o irmão teve uma promoção no trabalho e está ganhando mais? Como é que eu vou achar ruim isso? Como é que eu vou ter inveja disso? Se eu sei, não, se o irmão está ganhando mais, é bom porque ele vai ofertar mais. A gente vai ter mais dinheiro na conta da igreja para mandar para missões, para reformar o prédio, para fazer cesta básica, para fazer campanha evangelística, para fazer não sei o quê. Como é que a gente vai se entristecer com um negócio desse? Ah, o irmão passou no concurso, ah, o irmão batalhou e conseguiu não sei o quê, e ele tem isso aqui agora e ele consegue proporcionar. O irmão tem uma casa grande. Por exemplo, eu lembro, há uns tempos atrás, nós temos os primeiros batismos aqui na Igreja de Cristo de Dourados. Eu fui dar um estudo bíblico à noite, falei para os dois que eles precisavam ser batizados,
E eles disseram, eu quero ser batizado. Eu falei, agora ferrou, porque a gente não tem onde batizar eles. Não tem piscina, não tem caixa d'água aqui, não tem tanque, não tem praia, não tem nada aqui nessa cidade. Tem um lago ali que se eu for lá batizar, acho que a vigilância já manda eu ir embora já. E eu fiquei naquela, onde que a gente batiza, como que vamos fazer e tal, tal. Eu falei com um colega, né, de trabalho e consegui ir lá na casa dele, ele tem uma piscina. A gente batizei um pessoal lá na piscina dele. E eu fiquei pensando, puxa, se eu tivesse muita grana e tivesse uma piscina na minha casa, ia ser bom, porque ia ser um batistério junto com um local de lazer ali, né? E a igreja não ia nem precisar gastar com isso. Sempre que fosse batizar, ia lá para casa. Então, como que alguém vai ter cobiça, vai ter impureza, vai ter maldade? E ele vai dizer, pois estas coisas não são próprias para os santos. Cristão não sente essas coisas. É o que eu digo. E aqui não é sentir, não é que a pessoa não vai ter aí o impulso para isso. É que você não vai se deixar dominar por essas coisas. Como assim? Eu tô com inveja do irmão? Como assim? Eu tô cobiçando aquela mulher? Tô cobiçando aquele homem? Como assim? Né? Então, a ideia é que o cristão, como Paulo deixa claro, esse tipo de pensamento e conduta não é próprio para santo. Santo aqui é separado para aquele que vive em Jesus. Não haja obscenidade entre vocês. Aí aqui, cara, como é que eu posso dizer, né? É um texto delicado. Eu acho que ele é muito simples. Eu acho que o texto é muito simples. Mas ele é delicado por quê? Porque ele vai bater em algumas coisas que, infelizmente, algumas congregações, alguns irmãos, algumas irmãs, eu vejo isso muito mais por parte das mulheres. Eu posso estar errado, mas eu vejo isso muito mais por parte das mulheres, que é o fato de sensualizar as coisas sem necessidade. Então, por exemplo, jovens que acham que tá tudo bem ir de cropped para a igreja. Então, ela vai tipo com um top, né? Com, sei lá, um top, eu não sei muito bem como que é, e a barriga toda de fora, né? E uma calça, um short, não sei muito bem como funciona essas coisas, não entendo muito bem de moda, mas, assim, eu fico desconfortável em ficar num ambiente, tipo assim, entendeu? Tipo, poxa, velho, eu vou... Como é que é, né? Então, assim, a... só que ele diz nenhum tipo de obscenidade, né? Ou seja, isso não é próprio para quem é cristão. Aí o que que acontece? O que que o pessoal faz? Ah, não, você está sendo muito também não precisa disso tudo. O que é que tem de mais com essa roupa? Né? É o que tem de menos, né? Não é o que tem de mais, é o que tem de menos, né? Mas assim, não, o que que tem de mais? Qual que é o problema? Não, você que tá. O problema é você que tá olhando para a irmã, né? O problema, né? Então, assim, eu digo isso quando eu leciono homilética, né? Quando a gente vai dar aula de homilética, que é aquela arte de ensinar, de pregar, né? Eu treinei já alguns jovens, enfim, já lecionei essa disciplina. E eu sempre digo, pessoal, quando você for pregar, quando você for dar uma aula, quando você for dar uma conferência de mulheres, um estudo para jovens, sei lá o que é que você vai fazer, você vai ter que fazer de uma maneira que o que você fala é mais importante do que o que você veste. Então, por exemplo, eu já vi pessoas irem lá para o púlpito, eu não estou dizendo que caveira é do Satanás. Aí o cara foi com a camisa da caveira. Aí tem uma irmã que veio da Assembleia de Deus, que ela acha que a caveira é do diabo, que ela veio da Deus é amor, que ela acha que a caveira é o símbolo do 666, da besta. Aí o cara vai com a camisa de caveira pro púlpito. Aí quando chega lá no púlpito, a pessoa fica olhando só para a camisa de caveira. E o cara fez uma pregação maravilhosa, orou, e se esmerou para fazer uma pregação bem feita, estudou, e ele pôs tudo a perder porque ele deu margem para essas coisas que não precisam. Põe uma camisa preta, põe uma camisa branca, põe uma camisa azul, põe uma camisa polo, uma socialzinha, põe tua manga, vê como que você faz. Mas não precisa, a roupa tem que falar menos do que você. É só para você não ir nu, meu irmão. Vá composto e vá para lá e faça a sua pregação em nome de Jesus. Então tem gente que vai por esse caminho e vai dizer, não, o irmão está exagerando. Não, eu conheço gente que se desconcentra, eu conheço gente que para de prestar atenção. E sim, o problema está na pessoa, tá? Ela tem que aprender que caveira não é diabólico? Sim, ela tem que aprender que é um crânio, é um negócio, é uma cabeça sem carne, sem músculo, um saco de osso, é a estrutura da nossa cabeça. Só que o irmão não sabe disso ainda. E aí eu vou privar ele de ser edificado, sendo que eu simplesmente podia não ter posto aquela camisa de caveira, se eu sabia que eu ia pregar. Usa na tua casa, hein, cara. Camisa de caveira, tudo bem. Vai pro shopping com a camisa de caveira. Mas para pregar fica meio complicado. Então, esse tipo de bom senso
que não, você quer usar top? Usa na tua casa, com o teu marido, usa, né? Você vai ficar lá com seu marido, usa top, fica de sutiã, faz o que você quiser. Mas na congregação não dá, né? Então, você vai para um retiro da igreja, assim, não sei se usar sunga é a melhor coisa, né? A mulher vai pôr um biquíni fio dental, aquela coisa. Será se é a melhor coisa? Eu não sei se é bem por aí. Então, porque Paulo vai dizer que isso não convém a santos. Eu não estou dizendo que você tem que usar burca. Não é esse o ponto. Porque esse é o outro extremo, é o legalismo. Aí o cara vai dizer não. Então, que é o argumento do pessoal do outro lado. Vai dizer, ah, não. A maldade está em quem olha. Sim, a maldade está em quem olha. Mas você tem que se vestir, você tem que se portar, não somente na maneira como você se veste, mas na maneira como você fala, na maneira como, nas coisas que você valoriza, como se organiza a sua casa, como você se porta no trabalho, como você se porta nas redes sociais. Se você é cristão, e olha, isso entra de maneira sorrateira em todas as áreas. Eu conheço gente que posta no Instagram mais política do que Jesus. Eu conheço irmãos e irmãs que eu não lembro a última vez que esse irmão e que essa irmã colocou uma mensagem de Deus na rede social. Mas se Bolsonaro aprovou uma lei, ele posta. Se Lula assinou um decreto, não sei do que, ele posta. Mas um versículo bíblico ele não posta. Gravar um vídeo para colocar, ele não posta. Ele posta na manifestação de Bolsonaro, ele posta na posse de Lula, mas ele não posta um versículo, um texto bíblico. Parece que isso aqui é uma aplicação, tá? Não está no texto isso aqui. A gente está aplicando o princípio do texto. Isso não convém a santos. A gente tem que se portar em todos os sentidos, que é o que ele vai dizer. Primeiro ele falou na questão de cobiça, na questão de relação, de impureza, de moralidade. Depois ele vai falar, não tem obscenidade nem conversas tolas. Ou seja, tem a ver com aquilo que você fala também. Então, como que você é cristão e você está no meio de uma conversa que é só coisa imoral, velho? Que é só o cara falando da mulher do outro, que fulano é gostosa, que não sei quem é assim, mostrando foto de mulher não sei qual para você. Como é que você é cristão e diz um negócio desse, entendeu? A mulher que e agora eu não tem homem que é assim, mas é muito mais mulheres. E aí se eu tem a Elaine aqui, tem a Amanda também, são duas mulheres. Vocês podem se defender, vocês estão em maior número do que. Não, na verdade a gente tá ganhando, né? Somos três aqui contra dois. Mas veja, tem o homem que é fofoqueiro. Eu conheço alguns homens que são terríveis, mas parece que está no sangue. A mulher já nasce com o DNA da fofoca, ela nasce calibrada já, ela aprende de criança como fofocar. Como você vive num ambiente, como é que você fica normal? É bom ficar aqui quando que todo mundo só fala da vida dos outros. Inventam mentira, aumenta a história. Visse que fulaninho fez aquilo, percebeu que Beltrano fez aquilo, ó a roupa que ela tava, ó não sei o quê. Não convém a santos. Isso é conversa tola. Isso é conversa boba, conversa de quem não conhece Cristo. Não está usando, crescendo nos dons, como ele disse anteriormente. Nem gracejos imorais. Eu gostei dessa tradução da NVI aqui. Como que diz a NA? Não tem. Alguém tem NA aí? Ah, o verso 4. Nenhuma pessoa. Ah, não, verso 4. Não, não usem linguagem grosseira, né? Que é conversa tola, né? Não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, né? Aí ele traduz desse jeito. Não, não haja obscenidade nem conversa tola, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então, fale o que que é bom. Ele já disse isso no capítulo 4 verso 29. Falou isso anteriormente já. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas antes o que for útil para edificar os outros. É só isso que ele pede. O cristão tem que fazer isso. E assim, e aí você está vendo que isso daqui engloba né, várias áreas da vida. A parte da conversa, a parte do relacionamento, a parte. Então, ele vai dizer: sejam imitadores de Deus desse jeito, vivam dessa maneira. E aí o texto segue e ele vai continuar lá no verso
Cinco, é porque vocês podem estar certos disso. E aqui, então, essa é a coisa aqui. Quando você condena uma coisa dessa, de dizer, irmão, isso não dá para você fazer. Aí o cara vai dizer, ah, Renato, mas não sei o que, né? Tal, né? Você tá muito intolerante, também não é bem assim, o que aqui tem demais, né? Aí quando eu leio esse versículo aqui, o que é que eu faço? Porque olha o que diz o texto: fiquem certos disso, de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não entra no céu mesmo, de cropped. Não entra. Tem que tirar o cropped, tem que botar uma roupa mais composta. Não entra. Não entra no céu quem trai a mulher. Não entra no céu. Não entra. Ah, não, não entra no céu. Você que é promíscuo, não entra no céu. Ele tá, não sou eu que estou falando. É o texto. Impuro. Impuro aqui tem a ver com todo esse tipo, maledicência, conversa imoral, conversa indecente. Tudo isso daí que ele falou, impuro, tem a ver com essas coisas. Imoral, ganancioso, que é idólatra. Ou seja, não entra no reino, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Então a gente tem que policiar a nossa vida para ver se. Porque esses textos são muito pesados. Apocalipse tem um texto assim também. Coríntios, capítulo 6 tem um texto assim também. Que são textos que eles dizem: olha, esse não entra. Esse entra. Esse aqui não entra. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses textos porque eles são categóricos. Porque tem coisa que a gente tem dúvida. Ah, isso aqui talvez, será? Não sei. Vamos pegar um princípio, vamos tentar entender a ideia. Jesus nunca falou disso. Não tem nada disso no Novo Testamento nem no Antigo. Vamos aprender por princípios, vamos ver como é que a gente faz. Tem coisas que a gente vai fazendo, o que a gente chama de hermenêutica e tudo mais, a gente vai tentando entender. Mas tem coisa que é taxativo, é categórico, assim, ó. Pá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como ver o Senhor sem seguir a paz com todos e a santificação. Tá lá, é categórico o texto. É o que ele está falando aqui. Essa turma aqui não tem herança no reino de Cristo. Então, às vezes, e aí eu gosto desse texto aqui, porque esse texto aqui é democrático. Ele bate em todo mundo de maneira igual. Ele coloca todo mundo no seu lugar. Porque tem gente que vai pegar um texto, e aí é muito mais homofobia, machismo mesmo, vai pegar os textos isolados. Pega o texto lá do Apocalipse, lá de Coríntios, ó, homossexual, sodomita, não entra, tá vendo? Olha lá, lá. Mas no mesmo texto diz que mentiroso também não entra, mas ele não lê, ele só lê um pedacinho que ele quer lá. Aí o outro lá, ele vai dizer, ó, tá vendo aqui, ó, a mulher tem que fazer assim, viu? Não sei o quê. Mas esse texto aqui é todo mundo, impuro, imoral é todo mundo. É o homem que trai a mulher que trai o homem, é o homem que fica com um monte de mulher, a mulher que fica com um monte de homem, é o homossexual, é o bi, a lésbica, o gay, o trans, é todo mundo que é impuro, que é imoral, que é imoralmente sexual, não tem herança no reino de Cristo. Então, esse tipo de consciência, né, de ganância, que é idolatria, então, ganância é idolatria. Quando você é ganancioso, você é idólatra. É isso que o texto está dizendo. E ele vai dizer, não tem herança. Ninguém engane vocês. Isso aqui é pesado. Ninguém engane vocês. Porque vai ter gente que vai vir dizer, não, entra assim. Deus me disse que entra. Na verdade, eu consegui uma senha. Sabe aquela pessoa, a gente chama no Nordeste de pabuloso. É aquela pessoa que ele diz que é amigo do dono. Vamos lá, pô. Ixi, não, pô, ixi, a festa é do meu amigo. Chega lá, já desenrola, na hora lá tu entra. Aí ele entra e fica com a cara de bocó lá do lado de fora, porque não tinha senha para você entrar na festa. Não sei se você já passou por isso. Você se confiar em outra pessoa e a pessoa dá mancada contigo e no final ele diz assim, cara, eu não consegui, ó, só deu o meu, só deu um mesmo, não consegui. Aí eu vou ver aí tu desenrola aí e você fica lá com a cara de besta. Tem gente que vem com esse papo. Não, não dá para viver uma vida de qualquer jeito e entrar no reino do céu. Não dá. Não dá, não dá. É o texto está dizendo: ninguém engane vocês com essas palavras tolas, pois isso, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência.
Seja, Deus, a ira de Deus se acende contra essas coisas. A ira de Deus vem sobre essas coisas. Vai vir a ira de Deus, o juízo de Deus sem piedade vai vir sobre essas coisas. E a ira dele é sem piedade por causa disso, porque você sabia que era e você vai na conversa das outras pessoas que vem com essa conversinha dizendo que tá tudo bem. Dá para você ser cristão e ser corrupto. Dá para você ser cristão e ser adúltero. Dá para você ser cristão e ser idólatra. Dá para você ser cristão e ser mentiroso e falar mal dos outros. Dá. Tá tranquilo, é porque esse povo é muito radical. Não é bem assim também. Esse povo gosta muito de radical. Eles são muito fundamentalistas, né? Não. Tudo tem um equilíbrio. Vamos ver a Bíblia no nosso contexto de hoje. Vai nessa para você ver o que você ganha. Paulo está dizendo, não caiam nesse papo dessas pessoas. Isso acontece desde lá. Desde lá, quando Paulo planta a igreja em Atos. Desde lá que a turma vem com esse papinho. Que Paulo vai dizer, viva uma vida separada. Você não é igual aos outros, vive uma vida diferente. Você era ladrão, pare de roubar. Você era mentiroso, fale a verdade. E o cara vai dizer, não, tá tranquilo, continua mentindo, que tá tudo certo. Você roubar, rouba de vez em quando agora, umas 2 vezes por semana, né? Igual o político, rouba mais faz, né? Rouba, mas dá o dízimo na igreja, né? Então, dá para ir, né? Vamos indo, né? Desde sempre que vem com esse papo. E Paulo vai começar de lá, não é assim. É diferente. Filhos da luz procedem de maneira diferente. E ele continua e diz, portanto, verso 7, não participem com eles dessas coisas. Então, meu irmão, se você tá numa rodinha de que o cara tá falando que vai trair a mulher dele, que não sei o quê, que é para você dizer que ele tava contigo, que era para vocês fazer a frente ali, né? Não, diz que tava com. Se minha mulher te ligar, tu diz que eu tô contigo, diz que eu fui no banheiro, não sei o quê. Meu irmão, não conte comigo, não, velho. Eu lembro uma vez, eu tava num aplicativo de carona chamado BlaBlaCar. Um aplicativo que você oferece carona entre estado, cidade e tudo mais. E eu não sabia, eu tava como passageiro, eu tava, na época eu morava em Recife, mas eu fui de João Pessoa resolver umas coisas, tava voltando de João Pessoa para Recife. Eu não sabia que era crime fazer isso. Fazer transporte interestadual de passageiro perdão, crime não, é infração, né? Crime é quando é penal, né? É infração de trânsito. E para ganhar dinheiro. Então, você pode oferecer uma carona no BlaBlaCar, mas não, você não pode fazer isso um meio de vida. Cobrar dinheiro, fazer várias viagens no mesmo dia, e voltar, pegar em rodoviária, busca em casa e não sei o quê, e leva mala, e leva encomenda. E tem muita gente que usa o aplicativo de carona para fazer negócio quando na verdade deveria ser carona para diminuir a quantidade de carros nas estradas, tudo mais. Então é proibido. Eu não sabia disso. E aí eu tô lá no meu BlaBlaCarzinho, era uma spin com 7 lugares, e eu tava lá, né? E aí o cara me pegou na rodoviária e foi. Beleza, tinha eu mais 4 caras. Então era eu mais quatro, cinco, com o motorista seis. Tinha um lugar vazio só. Que foi? Quando a gente tava saindo de João Pessoa, tem uma cidade chamada Alhandra, né? Na saída de João Pessoa, indo para Recife, na BR-101. Aí quando eu tava descendo assim, ele viu a Blitz da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ele viu a Blitz da NTT lá embaixo. Ele falou: Ó, todo mundo aqui é amigo, tá? A gente tá indo trabalhar em Recife, todo mundo junto. Eu falei: Cara, é o seguinte, torça pra polícia não me perguntar. Porque se eles me perguntarem, eu vou dizer: A sua casa vai cair. Eu não vou mentir. Eu vou tentar te ajudar. Mas se ele me apertar, cara, eu não vou mentir. Porque eu sou. Não, disse que a gente é amigo, porque não sei o que e tal, que a gente tá todo mundo indo pra uma obra, pô. A gente trabalha em Recife, no escritório lá, a gente tá indo lá para Recife. Falei, cara, eu não vou te entregar. Se eu puder te ajudar, eu vou. Agora, se ele me apertar, cara, eu não vou mentir, não. Dito e feito, a polícia encosta. Veio 5 policiais, um em cada vidro. Desce tu, desce tu, desce tu. Aí começou um interrogatório com cada um diferente para saber. Tu conhece ele de onde? Não, conheceu ele como? Como é o nome do motorista? Não sei o quê. E a gente acha que policial é idiota, né? Que ele não vê essa história 500 vezes por dia na BR, né? E aí o policial olhou para mim e falou assim: Você conhece ele de onde? Eu falei: Não, pô, conheço ele aqui de uma pessoa. Eu não tava mentindo, né? Aí ele pegou e falou assim: Ah, entendi. E como que é o nome dele? Eu, Fulano. Ele faz tempo que tu conhece ele? Eu fiz: Faz não, faz pouco tempo. Tipo, 20 minutos atrás, né? Aí eu falei: Faz pouco tempo, né? Então eu tava respondendo de um jeito que eu não ia prejudicar o rapaz, né? Porque ainda que eu não concorde com essa lei,
porque é para monopolizar os transportes, então fica todo mundo na rodoviária, os ônibus, as passagens lá em cima. Eu não concordo, mas lei é lei, a gente tem que cumprir, fazer o quê? Aí eu falei, não, tá, tá, tá. Ele falou, tu conhece ele, é do aplicativo, é? Aí o policial jogou essa. Eu falei, não, é da carona, carona, aplicativo de carona. Não sei o que. Ele falou, ah, mas ele cobrou quanto para vocês? Eu falei, ah, cobrou o que tava lá no aplicativo, né? Eu acho que é R$ 20, R$ 18, R$ 18 era, cara, carona. Recife de uma pessoa, R$ 18. Aí ele pegou e falou, ah, mas ele cobra muito assim toda vez. Eu falei, ah, eu já não sei e tudo mais. Aí ele olhou, o policial olhou no fundo da minha alma, assim, ele olhou assim no fundo da minha alma e falou assim, olha, eu só vou perguntar mais uma vez. Aí você decide como você quer responder. Porque ele viu que eu estava sabonetando as perguntas dele, né? Você conhece ele de onde? Aí eu falei, meu amigo, aí tu dançasse. Aí eu peguei e falei, olha, ele é do aplicativo, me pegou na rodoviária, mas só que quando chegou ali ele pediu para não falar, porque acho que pode prejudicá-lo, tal, tal, tal. Mas assim, eu não vou mentir, eu sou cristão e eu respeito a autoridade policial, sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Estava tentando responder de um jeito que não ia prejudicá-lo, mas entre prejudicá-lo e fazer o correto, eu vou fazer o que é correto. O cara se ferrou, meu. Pegaram o carro dele, rebocaram para o baú o depósito de Recife, em vez de ir pro de João Pessoa, jogaram pro de Recife. Ele teve que pagar 5 passagens de ônibus, a todos nós ele teve que pagar para a gente ir para Recife. Tomou multa de pneu careca, multa de retrovisor quebrado, multa de não sei do que, multa até umas horas, se prejudicou. Então, veja, o texto está falando não entre nessa onda. Se todo mundo é corrupto, você não vai ser corrupto. Ou você faz a diferença no lugar que você está, ou você pula fora. Mas você não vai virar mais um corrupto. Se todo mundo é fofoqueiro, ou você dá um jeito de acabar com aquela fofoca, ou você pula fora. Porque não dá para viver num ambiente de fofoca, de imoralidade, de corrupção, de toda sorte de pecado, porque você não tem que participar disso. Porque outrora, verso 8, vocês eram das trevas. E o que que, agora a pergunta do professor, né, de hermenêutica, Renato César. O que que infere? Qual é a inferência que está nesse versículo 8? Porque outrora vocês eram trevas. O que que esse texto nos diz, esse versículo? Ele vem falando, não faça isso, nem quem é imoral, não sei o quê, tal, 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 não tem herança no reino de Cristo. É por isso que Deus fica irado com eles, vocês não participam dessas coisas, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O que que você está dizendo? Que essa turma é treva, é escuridão. Não estão na luz de Cristo. Então, por mais que às vezes a gente tenha essa dificuldade em falar isso, porque a gente fica, puxa, eu não vou dizer, pô, será que, né? Ah, não sei, vou chamar o irmão de treva, né? O cara né? Ele tá na escuridão, ele tá, né? Como é que eu vou falar um negócio desse? Então, mas é o que o texto diz. Vocês viviam assim antes, por isso que vocês tinham essa conduta. Só que agora vocês não vivem mais, que vocês mudaram. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade. Essa expressão é muito única. A gente não encontra ela em nenhum lugar do Novo Testamento. Fruto da luz, né? Então, o fruto da luz, deixa eu ver como que traduz na NA, diz assim: o fruto da luz, verso 9, consiste em toda bondade, justiça e verdade, né? Deixa eu ver aqui. O texto é no capítulo 5, né? Então, capítulo 4. Capítulo 5, verso 9. Hum, Rogar carposto fotos, né? O fruto da luz. Ele passe agatófile em bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Essas pessoas que estão nas trevas não sabem discernir o que é agradável ao Senhor. Eles fazem as coisas e não sabem o que é certo e o que é errado. Nesse sentido, não que ele não sabe o que eles sabem o que fazem errado, eles sabem. Primeiro porque o evangelho condena
A palavra de Deus condena, a palavra de Deus acusa, né? Como João vai dizer, o Espírito que vai vir, ele vai apontar o pecado, a justiça e o juízo. Ele vai dizer. E, e conforme Paulo ensina nas suas cartas, aquela coisa do testemunho interior, né? Que Deus coloca dentro da gente aquela que os filósofos vão chamar de, na verdade, a teologia lá de Tomás de Aquino vai chamar de lei moral, né? De que Deus colocou nos nossos corações, que a gente sabe o que é errado, mesmo que ninguém nunca nos disse. A criança sabe quando ela está fazendo besteira, ela se esconde, ela não fala, ela fica calada, fica desconfiada. Ninguém nunca disse para ela. E ela aprende sozinha, milagrosamente, né? Então, eles sabem o que é errado e o que é certo, mas eles não têm ideia do que agrada a Deus e o que não agrada. Eles fazem a coisa como se Deus estivesse achando maravilhoso o que estão fazendo. Só que ele está dizendo, Deus não faz isso. Deus não se agrada disso. E aí, esse é o versículo mais confortável, eu acho, do versículo do capítulo todo. Não participem das suas obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz. Alguém já pôs um farol alto na sua cara quando você está na BR? Meu amigo, eu fico a ponto de. Eu corto luz até meu dedo cansar, assim. Ô, meu amigo, você não tá vendo que eu tô aqui, não? Ô, caramba, pra que pôr esses farol alto aí, né? Você já viu como é desconto? Por exemplo, eu tô aqui com uma luz bem grande na minha cara. Aqui. Olha só esse negócio aqui, né? Esse ring light aqui, para vocês me verem melhor. Esse negócio aqui é horrível. Tem que ficar olhando pro negócio. Chega, esquenta essa roda de luz, esquenta, cara. Quando você desliga, parece que é esfria, assim, né? Mas veja, é, esse negócio incomoda. Já experimentou acender a luz do nada? Você tá dormindo e alguém chega e acende a luz no quarto, você fica desnorteado. Peraí, desliga isso aí, né? É isso que ele está dizendo. Meta a luz de Cristo. Coloque essas coisas que estão tudo fazendo na escondida, traga para a luz. E o que é expor a luz aqui? Vamos lá, pergunta de R$ 1 milhão. O que é expor à luz essas obras infrutíferas das trevas? O que é isso nesse contexto? O que é? O texto diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, ou seja, o contrário de participar das obras infrutíferas das trevas é expor a luz. O que que é expor a luz nesse contexto aqui? Confissão? Sim, né? É você, se é você que está participando, você confessa. Agora, se é você que está presenciando aquilo, é condenar. Quer dizer, cara, isso não está certo. É você pegar aquilo que parece que está tudo certo e você põe uma luz em cima, né? Como a pessoa vai comer uma comida que está meio estragada. Ei, não come não, tá doido, tá vendo aqui que tá ruim. Ixi, ainda bem, eu ia comer, ó. Caramba, não tinha visto que tinha um bicho aqui. O cara vai andando para pisar ali aquele cocô de passarinho. Você vai, ei, aí, o que foi? Você ia pisar aquilo. Caramba, ainda bem que você me disse, né? Eu já ia pisar aqui, sujar todo meu sapato, né? Então, a pessoa tá com aquela conduta que vai contra o que o Senhor ordena e você mete a luz mesmo de Cristo na cara dela, no coração dela, na mente dela e diz, ó, tá tudo errado. Isso aqui tá errado. Converta-se ao Senhor. Mude sua postura, né? Ah, o, eu estava essa semana conversando com uma pessoa, né? E ela disse que estava querendo separar, né? Do marido, né? Na verdade, da mulher, né? Era um homem que queria separar da mulher. Só que ele nem casado não é. Ele é amigado com ela, né? Aí eu falei, você vai separar um que nem tem, cara? Casa é melhor, casa com ela. Se ajuste os dois, se entendam que vocês estão diante de Deus vivendo como uma família. Então, tratem de se entender, porque o divórcio não é um caminho. Tratem de se entender, regularize a situação de vocês. Não é ficar indo por aqui um pouquinho, depois vai um pouquinho para lá, depois vai um pouquinho para lá, não. Então, quando a gente vê essas situações, a gente joga a luz de Cristo, né? E é como eu acho que isso tem total sintonia com aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo.
Ele disse, eu sou a luz do mundo, né? Ele disse, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. João vai dizer isso. Jesus falou isso, eu sou a luz do mundo. Só que depois, no Sermão do Monte, ele vai dizer, vocês são a luz do mundo. Então, a gente pegou esse reflexo de Cristo, da luz de Cristo, ilumina o mundo, e iluminar da direção, iluminar expor, né? Iluminar. Aqui o contraste é luz e trevas. Treva é a conduta má, é a conduta imoral, é a conduta, né, impura, é a conduta da maledicência, tudo tal. E a luz é o que é correto. Então, exponha na luz, traga para a luz, pega o que está errado e traz para a luz. E ele vai dizer, porque aquilo que eles fazem em oculto, e isso aqui é verdade, hein? Até mencionar é vergonhoso. Meu amigo, pega um adúltero para você ver. Que ele é o bam, quando ele vai trair a mulher dele, ele é o cara. Pega ele e põe na frente da família dele. Diz, você acabou com a sua família. Olha o que você fez, seu imoral. Coloca ele na frente da igreja, coloca ele na frente de um juiz. Quando for repartir a herança, quando o juiz for dizer, você acabou com sua família, ele não vai ter aonde pôr a cara, ele vai querer cavar um buraco no chão e sumir. Porque ele faz isso no escuro. Mas quando a gente põe uma luz bonitona com a luz de Cristo, conforme a vontade de Deus, tem até vergonha de dizer o que fez. É isso que ele está falando aqui. Eles fazem na escuridão, mas quando a gente ilumina, eles vão ter vergonha de falar o que faz. O corrupto que é corrupto, ele não abre a boca para dizer eu roubo os outros. Ele não fala isso, ele faz na surdina, né? Tanto que pega dinheiro na cueca, é mala de dinheiro, é não sei o quê. Esses caras não ficam dizendo por aí, vota em mim porque eu vou roubar você. Não, eles têm vergonha do que eles fazem. É vergonhoso, eles sabem disso. Então a gente tem que expor. A igreja cristã, é como Timóteo vai dizer, coluna e baluarte da verdade, precisa de ser esse farol que ilumina e diz isso daqui é correto, isso daqui é o certo, isso daqui está errado. Então, é o que ele vai dizer. Mas tudo o que é exposto pela luz, e aqui é um trocadilho muito legal que ele faz, torna-se visível, pois torna visíveis todas as coisas. É verdade, eu só não consigo enxergar quando está escuro, quando eu acendo a luz ilumina. E ele vai dizer, por isso, por causa disso, é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Agora aqui é um texto truncado. Onde que está esse texto aqui? A Bíblia de vocês tem alguma referência cruzada, alguma coisa assim? Não. O que é que esse texto vai dizer? Vamos ver se vocês acham aí. Será que tem? Vamos lá. Eu estou aqui no capítulo Isaías 26. A minha referência cruzada vai apontar lá para Isaías, capítulo 26. Se vocês tiverem o texto de Isaías 26, versículo, Isaías capítulo 26, verso 19, ele vai dizer, não é bem esse texto aqui, não. Deixa eu ver um outro texto que vai ter aqui, Isaías 60, verso 1. Isaías 60 também vai tratar disso, tenho certeza absoluta. É, ele vai dizer aqui, quer ver? É, levante-se, refuja, Isaías 61, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Agora veja, esse texto tá do mesmo jeito lá no Novo Testamento? Do jeito que Paulo cita, é do mesmo jeito? Não estou ouvindo, Elaine, você está falando, mas você está conjecturando aí, a gente não está conseguindo entender aqui, mas vamos lá. Está do mesmo jeito, porque o texto diz assim, ah, desperta, ó tu que dormes, né? E ele vai dizer,
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ok, a glória do Senhor deu para ler seu lábio. Veja, ele fez uma espécie de recorte de textos diferentes. Então, ele vai fazendo um recorte de um texto, um recorte do outro, e o último é o que é mais extraordinário, por quê? Porque ele põe Cristo aí, que não tem essa palavra lá. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Egepe é levante. Perdão, egeire. Egeire vem de levantar, erguer. Entendeu? A palavra erguer. Rocatendo, cai anasta e levanta anasta, ectonecron, dos mortos. Cai epifaisen, soi o Christos. E aí ele vai dizer, ele vai pôr uma palavra Cristo aqui, que não está no texto. Então ele vai fazer essa mudança, né, no texto lá do Antigo Testamento, e ele vai colocar Jesus como sendo o Deus de Isaías 60. Então ele vai fazendo um recorte, ele pega primeiro o texto lá de Romanos, capítulo 13, então parece uma referência cruzada lá. Depois o Levanta-te dos mortos, o Isaías 26, 19, né? Isaías 26, 19. O que é que o texto de Isaías 26, 19 diz? Ele vai dizer o seguinte, Isaías 26. Tcharará. Isaías 26, 19 diz o seguinte: Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, né? Vocês que voltaram ao pó, acordem e cante de alegria, total. Então, ressuscite vocês, levante-se dentre os mortos, e também vai ter uma referência cruzada em João capítulo 5. Ele vai dizer: aqueles que ouvirão a minha voz ressuscitarão, né? O João 5:25 tem uma referenciazinha lá. E ele vai. Só que eu entendo que isso está falando, fazendo referência somente ao Antigo Testamento, pelo fato dele dizer, por isso é que foi dito. Então, parece que é o texto do Antigo Testamento, né? E É, Cristo, isso não tem a ver também, isso não pode ser tipo uma canção dos irmãos do primeiro século, parecido com a de Colossenses, a supremacia de Cristo? É, ali em Colossenses 1, né? pega só alguns Colossenses 1, trechos, Colossenses 1, né? Pega só isso. alguns trechos e começa a reorganizar em forma de canção, não seria alguma coisa do tipo, não? Pode ser, pode ser. Acontece isso lá em Colossenses 1, como você citou, né? De que é, inclusive, tem uma música hoje desse cântico de Colossenses 1, né? Que ele é a cabeça de todas as coisas, né? O primogênito da criação, né? Deles foram criados, tal, 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 tal. Então, pode ser, cara, pode ser que seja. Esse texto, ele realmente, a gente fica nessa dúvida, digamos assim, né? É um cântico, virou um cântico isso dos irmãos. Tem algumas pessoas que vão por esse caminho. E é plausível essa interpretação. Completamente plausível, porque é um recorte daquilo que eles ouviam e que estava escrito, e que caiu do domínio popular da igreja, do louvor da igreja, como uma espécie de ditado da igreja, né? Então tem gente que vai por esse caminho. Ah, o, e aí o verso 14, ele vai dizer que, inclusive na minha NVI diz isso aí que você falou. O que se segue é bem passível de ser um hino usado pelos cristãos, tal, 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 tal. Ok. E aí ele vai dizer, então assim, ele recorta um pedaço lá do Antigo Testamento, nesse último pedaço, uma referência a Isaías, mas ele tira Deus lá, deixa eu caçar. Mas ele tira Deus e ele vai colocar o Cristo, né? Ele vai colocar o Cristo no lugar. Deixa eu achar aqui que é mais fácil de Isaías. Aqui. Isaías, qual que é o texto? 60. Posso pesquisar na internet, mas tá bom. Diz assim. ah,
É a palavra Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, o Senhor, ou o nome impronunciável de Deus. Vai estar lá no Isaías, ele vai dizer Vekavod, a glória, Vekavod, a glória de Deus, Vekavod, Yahvé, a glória de Yahvé, a glória de Jeová, a glória de Javé, a glória, né, do Senhor vai resplandecer sobre você, Vekavod Yahvé. Aí o que que acontece? O, no Novo Testamento, Paulo vai dizer, na verdade, é a glória de Cristo que vai resplandecer sobre você. Então, se você entende bem de Bíblia, ele está colocando Cristo como sendo aquele do Isaías 60. É essa aplicação que a gente faz, né? Ele colocou lá o texto que fala de Yahvé, no Novo Testamento ele diz, na verdade, fala de Cristo. Lembra? João fala isso. Isaías viu a sua glória. Quando foi que Isaías viu a glória de Cristo? Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele viu Adonai. Aquele lá que ele viu era Cristo. João vai dizer isso. Então, Paulo faz essa aplicação, que é extraordinária, e aí, se isso virou um cântico, alguma coisa assim, muito provável, pode ser que seja, por causa desse recorte, né, de textos separados, né? E ele vai dizer, mas o que que é? Ok, a gente entendeu a parte técnica chata da coisa. Entendemos aqui que ele faz um recorte. O que que isso significa no contexto? Levante você que está morto nessa sua vida daí, nessas suas obras das trevas. Desperte, ressuscite com a luz de Cristo. Quando a gente coloca a luz de Jesus, a gente ressuscita aquela pessoa que estava no escuro, que estava morta nas trevas. Desperta você que dorme. E Cristo, com a sua luz redentora, vai resplandecer sobre você e sobre a sua vida. Tem aquele canto? Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Cego, longe, longe do meu Salvador. Tem um outro, né? Mas da glória desceu, né? Para salvar um tão pobre pecador. Eu estava cego. E Cristo, com a sua luz, resplandeceu sobre a gente e nos tirou daquela vida morta, como uma ilustração extraordinária lá de Ezequiel. Éramos ossos secos, sem vida, e ele profetizou, ele resplandeceu a sua luz. É isso, a luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João capítulo 1. A vida estava nele e era a luz dos homens. João capítulo 1. Quando nós agora, como filhos da luz, expomos com a nossa conduta, com a nossa pregação, com a nossa vida, com a nossa, né, quando a gente expõe, joga a luz de Cristo sobre a pessoa, a gente resplandece sobre eles Cristo Jesus, que é o Senhor, Yahvé, Vekavod Yahvé, a glória do Senhor lá de Isaías. E aí ele está dizendo: exponham a luz, coloquem essas coisas na luz. Porque quando você põe o refletor de Cristo, ele ressuscita as pessoas. Ele resplandece sobre eles e transforma tudo o que acontece. Tem uma música muito antiga de Sérgio Lopes que diz o seguinte: o nome da música é Brilhante. Diz assim: existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa ver, né? E ele vai dizer que as pessoas querem saber que brilho é esse, que coisa é essa. É o Senhor que resplandece sobre a nossa vida e nos ressuscitou, e a gente agora resplandece na vida de outras pessoas. Vamos ficando por aqui, a gente se estendeu um pouquinho hoje, passamos uns minutinhos, começamos que era 8h36, na verdade, 8h36, agora é 9h43, passamos uma hora e pouquinho, uma hora e pouco mais, mas a gente vai, como eu falei, é impossível. Vamos continuar do verso 15 para frente até o final, na próxima semana, se o Senhor permitir. E eu também acho pouquíssimo provável que a gente consiga matar o capítulo 6 numa aula só. Vamos tentar ver o que que a gente faz, mas que o capítulo 6 é muito grande, somente aquele primeiro pedaço da armadura de Deus, aquele negócio todo, tá bem, bem complicado.
Mas aí a gente vai ver um negócio diferenciado. Se você está fazendo, o Marcos, aí o curso lá da PUC, você vai perceber que no padrão das cartas, o final da carta, geralmente, são as exortações práticas. Vivam desse jeito, faça assim, faça assado, tal. Toda a parte teológica, robusta, aquele negócio todo, ele já destrinchou tudo muito bem no começo. E agora ele vai continuar dizendo como é que Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial, lá do verso 3 e que impacta a nossa vida conjugal, de marido e mulher, impacta a nossa vida de pai para filho, nossa relação com nossos pais, a nossa relação com nossos filhos, a nossa relação com o nosso patrão, com o nosso funcionário. Ele vai dizer como isso impacta e que, na verdade, o inimigo não é o patrão, não é o funcionário, não é a esposa, não é o marido, não é o pai nem é o filho. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. A gente pega a armadura de Deus para apagar os dardos inflamados do maligno. Ele vai dizer como que ele vai retomar o que ele começou no capítulo 1. A gente está na região celestial. A igreja, Efésios capítulo 3 verso 20. O que é que diz lá? Efésios capítulo 3 verso 20 é a multiforme sabedoria de Deus para ser proclamada pela igreja aos principados e potestades das regiões celestiais. O negócio, o nosso jogo não é aqui. O nosso jogo é outro plano. A gente briga com outros inimigos. A gente batalha em outro segmento. Então, ele vai continuar isso no capítulo 6. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Não orei lá no início, vamos orar porque Deus, agradecendo a oportunidade de estar juntos, é sempre muito bom aprender da palavra do Senhor. O Senhor sempre nos abençoa, enfim, sempre é transformador. Se a gente faz como o Tiago, né? Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Se a gente acolhe com mansidão, que a melhor tradução ali é com humildade, a gente é transformado, né, pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar. Oremos. Pai bendito, maravilhoso, obrigado. Obrigado por esse momento tão bom que o Senhor nos deu de estudo da tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado, como o Senhor falou aqui em Efésios, muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina, conforme o teu poder que opera em nós. Pai bendito, nos dá forças para que a gente continue estudando a tua palavra, sendo transformados pelo poder do teu Espírito, para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, a sermos discípulos verdadeiros do Senhor, aqueles que fazem a diferença na vida da sociedade aí fora, aqueles que são iguais ao Senhor, como o texto diz, que nós sejamos teus imitadores como filhos amados. Pai, nos ajude a sermos verdadeiros discípulos, embaixadores de Jesus, fiéis, para que quando as pessoas olhem para a gente, vejam o caráter de Cristo. Porque o Senhor nos ensina que se a gente não abandonar uma vida de pecado e de treva, não teremos parte contigo no reino do Senhor e do teu Filho. Pai, obrigado por cada um que está aqui presente, por aqueles que vão ver essa aula na gravação depois. Louvado seja o teu nome. O Senhor é um Deus poderoso, grande, que não tem ninguém igual ao Senhor. O Senhor é o Deus único, o Rei sobre os reis, o soberano da terra. O Senhor é extraordinário. Louvado seja o seu nome eternamente. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Meus amados, Deus abençoe vocês. Se ficarem com alguma dúvida, vamos conversando no grupo, vamos caminhando juntos. O que eu souber, eu tento ajudar. O que eu não souber, a gente pesquisa também e vai tentando ajudar na medida do possível. E eu vou até dar uma olhadinha depois sobre o que os comentaristas falam sobre esse texto. A opinião majoritária é isso mesmo, que é um recorte de textos do Antigo Testamento e que Paulo provavelmente está fazendo referência a algum cântico, alguma coisa assim. Mas pode ser que tenha outras opiniões também interessantes aí. Qualquer coisa eu falo na próxima aula, se eu lembrar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, até breve.